E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Storm no mercado, tudo bem? São 17 horas e 52 minutos e eu estou iniciando então aqui mais um programa de revisão dos trades realizados no dia 7 de agosto de 2019. E aí pessoal, o início do dia para mim era um início claramente vendedor, eu estava com uma expectativa de queda no mercado e essa expectativa basicamente ela havia sido originada pelos 60 minutos que estava realmente muito sobrecomprado, inclusive batendo numa zona de resistência, que era eminentemente esta linha de tendência de baixa que a gente tem aqui. Tá? Então, quando a gente coloca nosso estocástico lento aqui, a gente vê que o início do dia foi exatamente nesse ponto. Para mim, era muito visível a possibilidade da criação de um movimento de correção. Então eu iniciei o pregão já com uma ideia de vender. E aí o pregão faz um cenário que eu gosto muito, tá? Que é basicamente um candle que no primeiro candle do dia, com um gap de alta, rompe a máxima do dia prévio, que a gente está vendo aqui. Aquele modelo de price action que eu havia mencionado há poucos dias atrás. E a gente então tinha construído eminentemente este canal de baixa aqui. Depois a gente constrói um novo canal de alta que era este. Mas o ponto importante para mim foi o primeiro candle do dia. Esse primeiro candle do dia ele é aquilo que eu chamo de trap, uma armadilha, em que os compradores começaram a comprar logo na abertura do leilão. E aí quando o candle fecha desta forma, perto da mínima, eu produzo a minha venda. Tá? Então aqui eu produzi uma venda imediata na perda da mínima do primeiro candle de 10 minutos e foi uma venda muito boa. O meu alvo realmente era a região de 100% do meu risco para baixo. Na verdade eu estava projetando meu alvo aqui na abertura deste dia anterior e quando o alvo bate na abertura do dia anterior eu liquido meu trade. Tá? Esse foi o primeiro trade do dia meu. Tá? O ponto de entrada foi aqui. E aqui, eminentemente, recebe o nome de... Perdão. Aqui, então, é um trade que a gente chama de trap. Tá? Então, por armadilha. Então, eu fiz uma venda. A venda buscou realmente um belíssimo alvo e o alvo foi rapidamente atingido, foi um alvo de 875 pontos. Então eu estava com 875 pontos, muito feliz com o resultado inicial do dia. Rapidamente meu dia tinha praticamente terminado, já tinha batido na minha meta do dia. Em torno de uns R$ 2.500 de lucro. E aí apareceu esse outro sinal que vocês estão vendo aqui, este candle de reversão, que é um inside bar, uma barra de dentro, né? Essa barra dentro, considerando que ela se formou em cima de um fundo dado pelo fundo anterior, ela realmente me elicitou uma possível compra. Tá, então neste ponto eu cogitei uma entrada na ponta compradora do índice futuro nesta ruptura. E aí realmente eu fiz a compra, coloquei meu stop abaixo desta mínima. Então eu tinha aqui um stop de aproximadamente 280 pontos, 290 pontos de stop. E infelizmente no momento que eu fui acionado, eu fiz a tomada de posição, comprei o papel e logo a seguir o mercado reverte e bate no meu stop. Aí eu, ok, perdeu a mínima deste candle, eu estou entendendo que os vendedores reassumem o mercado e foi uma leitura errada minha. Foi uma leitura errada minha, o índice futuro estava sobrevendido já nesse ponto, já era um ponto bastante nítido de que já havia caído muito e de que não havia muito mais gás para continuar o movimento de queda. Ainda assim,
eu tinha como objetivo a região dos 100 mil pontos, que seria o fechamento do gap. Então eu decidi realmente bater na venda. Equívoco, erro. Tá? Realmente foi um erro operacional meu. Tá? Eu bati na venda assim que perdeu então esta mínima, eu reverti posição. E o mercado, e pior, se eu tivesse revertido com uma mão leve, eu não teria prejudicado grande parte do meu lucro do dia, porque eu estava com 875 pontos no primeiro movimento, perdi alguns pontos neste recuo aqui, foi um recuo de 300 pontos, então eu ainda estava teoricamente com 570 pontos de lucro nesse momento. Mas aí veio o erro, eu montei uma posição muito pesada aqui. De fato, quando eu enviei a ordem entrou dobrado, eu apertei 2 vezes o botão esquerdo do mouse, e aí o que era para ser uma venda com uma determinada quantidade X de contratos, virou uma quantidade 2 vezes X de contratos, e aí o mercado fez isso. Eu estava comprado ainda, esse sinal aqui eu li como um trap, tá? Eu li como um trap, e aí eu pensei, cara, isso é um trap, a gente perdeu a mínima do dia e faz este candle branco. Eu estou vendido em 100.695 pontos. Estou vendido em 2 vezes o tamanho que eu queria. Eu preciso zerar essa posição. E aí o mercado realmente acelera e me estopa a minha operação vendido dobrado, infelizmente. Então aqui eu tive uma perda de 600 pontos e eu estava no prejuízo. Ruim, porque eu tinha lido bem o início do dia, mas realmente esse erro operacional me fez muito mal, me deixou bastante incomodado com a situação, porque foi um erro operacional em que eu entreguei 800 pontos assim, né? Na verdade 900 pontos. Tá? Mesmo assim, então eu reverti posição, entendendo que isso era um trap, tá? Entendendo que era um sinal de reversão do mercado. E o mercado realmente, a partir daí, faz um movimento mais rápido de alta. Eu fico comprado nessa posição. Quando surgiu este candle vermelho, eu usei uma entrada aqui por uma barra única vermelha ignorada. Então aqui eu tomei posições. Eu quase estopei minha posição comprado quando perdeu essa mínima, mas eu não estopei. O trade chegou evoluindo, fez mais um candle vermelho. E aqui teve mais uma operação em que eu fiz esta compra aqui. Eu aumentei mais alguns lotes neste ponto. E agora veio a grande dúvida do dia. Eu tomei a posição neste candle. O meu stop estava abaixo dessa mínima. Eu estava com o meu alvo 161 do meu risco para cima. Meu alvo estava em 101.863. Eu estava olhando as médias móveis e vi essas médias móveis batendo aqui como resistência. E aí o mercado faz esse recuo. E aí eu fiquei naquela dúvida, ok, vendo ou não vendo? Vendo ou não vendo? Porque isso é um sinal de venda, sem dúvida alguma. Olha o estocástico lento como está sobrecomprado no 10 minutos aqui, batendo na média móvel, que seria uma resistência. Eu fiquei bastante tentado a proceder essa venda e sair das posições compradas e até mesmo reverter para venda. Não o fiz. Eu vou explicar por que eu não vendi a posição aqui. Tá? Eu não vendi a posição aqui basicamente porque da forma como eu estava lendo nos 60 minutos, o índice futuro estava formando um fundo. Então a minha leitura tinha sido que o mercado tinha feito este candle e dentro deste candle havia conseguido romper a máxima desta hora aqui. Então esse era o ponto. E aí eu entendi, ou pelo menos acreditei, que os 60 minutos era soberano em relação ao 10 minutos. E aí, como o estocástico lento já estava sobrevendido no 60, com este candle de aversão, eu, mesmo observando o sinal de venda que apareceu no 10 minutos, que era eminentemente esse sinal, eu decidi não entrar vendido, eu fiquei comprado. Segurei a posição e mantive o stop das minhas posições abaixo de 101, 157, o que se demonstrou uma decisão correta. Quando fez este candle aqui,
eu fiquei muito atento à possibilidade de ser uma armadilha de stops. Se o mercado voltasse a cair, especialmente depois deste candle, eu puxei os stops para essa mínima e fiquei muito atento. Não poderia perder este ponto. Se perdesse esse ponto aqui, nós íamos ver um desastre no mercado. Seria um ponto perfeito de venda. Tá? Então eu puxei daí o stop de todas as minhas posições compradas para essa mínima. 60 minutos continuava altista, continuava bullish. Foi tenso o dia de hoje, é verdade. Eu suei para recuperar o meu prejuízo aqui. Suei. Tá? O mercado faz um novo movimento, volta a recuar, aciona o stop das minhas posições compradas que eu estava aqui. Eu sou estopado em algumas posições e agora eu estou olhando o mercado. Eu ainda sigo com o viés de que o mercado iria fazer este movimento de alta aqui, ainda iria voltar para a máxima do dia, entendendo que o mercado estava construindo um possível V15, um padrão que eu opero bastante, um padrão de queda reta na parte da manhã, para depois uma alta forte toda a manhã, voltando para o início do movimento, por isso que recebe o nome de V15. Então eu estava realmente bastante convicto de que era um V15 nesse momento, de que havia terminado a posição vendida e que a ruptura desta máxima aqui iria simplesmente acionar os stops de todos os traders que estavam vendidos daqui para baixo. Desde os traders profissionais, que venderam nesta região, até mesmo os traders mais amadores. Os traders amadores que fizeram a venda aqui. Essa é uma venda amadora, a perda dessa mínima, pelo menos da maneira como eu leio. Então eu pensei, o stop desses sujeitos está acima dessa máxima. Se romper essa região, eu vou tomar posições. Próximo candle fez esse movimento. Eu continuei percebendo que os comprados estavam defendendo essa região. Próximo movimento a gente rompe e eu reentro no mercado, assumindo novas posições. E agora meu alvo era realmente 102.408 pontos, 410 pontos. O mercado segue evoluindo e eu estou comprado. Agora o trade vai acontecendo. Eu pensei em tomar mais posições na ruptura deste inside bar para cima. Tomei mais algumas posições aqui, neste ponto. E me perguntaram muito repararam que eu não faço posições sempre com o mesmo número de contratos. É bem verdade, eu não faço. Por que eu não faço posições sempre com o mesmo número de contratos? Por exemplo, operando sempre 5 contratos ou 10 contratos? Porque a amplitude dos candles ela muda. E como a amplitude dos candles muda, eu entendo que o risco das operações também muda. Vou dar um exemplo aqui e rapidamente os senhores vão entender. Se eu tenho uma compra nessa ruptura aqui em 101.526, com stop imediatamente abaixo de 101.295, eu estou falando de uma operação 101.525 menos 101.295. Eu estou falando de uma operação com 230 pontos de stop. Ok? Bom, vejam que esta outra operação aqui, em que eu teria uma entrada na ruptura de 101.830, com stop em 101.690, tá? Então nós estamos falando de 101.830 menos 101.695, é um stop de 135 pontos. Ou seja, enquanto que aqui eu tenho 260 pontos de stop, nessa operação, aqui, nesta outra eu tenho 135 pontos de stop. Então assim, não faz sentido eu trabalhar essas duas posições, esses dois trades plausíveis, com o mesmo tamanho de posição. Em uma, eu estou correndo 260 pontos de risco e na outra 135 pontos de risco. Então como é que eu faço para calcular quantos contratos eu posso estar tomando por posição? Bom, eu tenho um risco máximo que eu coloco por trade. Tá? Então eu tenho um risco máximo que eu coloco por trade dentro do índice futuro. Tá? Digamos que eu aceite trabalhar com R$500 de risco máximo em um trade dentro do mercado, um trade de índice futuro por operação. Se eu estou aceitando R$500 para um stop de 135 pontos, tá?
Então, se eu estivesse trabalhando com 5 contratos, eu estaria arriscando quanto? 135 pontos, R$ 135. Sendo que quando a gente trabalha com 5 contratos de mini, cada variação de um ponto é igual a R$1. Tá? Ao mesmo tempo, se eu estou aceitando R$500 de risco numa operação e eu tenho um stop de 260 pontos, se eu trabalhar com 10 contratos, eu estou arriscando aqui R$520 nessa operação. Se eu trabalhar com 9 contratos, um pouquinho menos de R$500. Então, aqui, por esse modelo de manejo de risco, eu poderia trabalhar até mesmo com 10 contratos, 9 contratos. Enquanto que aqui, porque eu tenho 135 pontos de risco, se eu trabalhasse com 5 contratos, vamos lá, 500 dividido por 135, eu poderia trabalhar até mesmo com 15 contratos nessa operação, que eu estaria com o meu risco contido para no máximo R$500. E aí então o trade foi evoluindo e foi buscando o meu alvo, até que bate no meu alvo e eu consigo liquidar o meu trade do dia, e com isso eu consigo sair do prejuízo operacional que foi feito por este erro operacional meu, e foi um erro operacional meu, sem dúvida alguma, tá? E reverter para uma posição de lucro. Tá? Então eu consegui, no dia de hoje, finalizar um movimento de lucro, e o mercado foi bem mais até, o mercado até continuou o movimento de alta, conseguiu romper a máxima do dia, e ele estabelece agora um dia eminentemente altista. Estamos vendo que é um dia que termina como um forte movimento de alta, inclusive. Deixa eu botar aqui. Esse candle é um candle eminentemente comprador. Tá? Então eu consegui sair do rolo que eu estava metido, graças ao meu erro operacional. Término do dia, R$ 2.595 no dia de hoje. Sendo que eu cheguei a estar com R$2.000 de prejuízo. Eu consegui realmente fazer uma virada boa a partir do momento em que eu consegui me concentrar um pouco mais. A outra operação que foi feita por mim hoje no início do dia foi BBSE3. BBSE3 para mim, tá? O papel abriu num gap de alta muito poderoso e é o típico gap de alta que eu gosto de vender. Eu não sou muito fã de vender contra gaps de alta, tá? Porque gaps de alta são modelos eufóricos. Geralmente quando surge um gap de alta o mercado está eufórico e eu não quero vender contra isso. Tá? Mas aqui eu decidi fazer uma venda. Por quê? Porque a mínima, o papel fecha o primeiro candle do dia perto da mínima. Isso, considerando o tamanho do gap que nós tínhamos observado, foi um convite para minha venda. Eu vendi a perda da mínima do primeiro candle de 10 minutos. Meu stop ficou imediatamente acima dessa máxima. Meu alvo era o fechamento do gap, mas vou ser bem franco com vocês, eu não segurei o alvo até aqui. Tá? E aqui eu calculei qual que era o meu risco de perda máxima de R$300, tá? Para esse day trade. E aí, logicamente, coloquei meu alvo 2 vezes meu risco para baixo e terminei meu day trade com R$658 nesta operação de BBSE3. Depois eu tentei fazer uma compra aqui, com stop abaixo da mínima, quando rompeu essa máxima, tá? Já que eu entendi isso aqui como um trap. O mercado até chegou a subir um pouco, e aí quando fez este fundinho, eu botei meu stop que estava nessa mínima, eu trouxe para cá, e eu acabei saindo com um pequeno empate aqui, nesse segundo trade do dia, em BBSE3. Sula 11, eu operei no início do dia mal, mas depois eu me recuperei. Sula 11 iniciou o dia nessa situação, com este movimento de alta, aqui, rompendo a máxima do dia, que foi esse candle. E este candle, então, trouxe muitos compradores para o mercado. E eu pensei, ok, um candle que rompe a máxima do dia prévio. Se perder essa mínima aqui, eu vou fazer uma venda. O mesmo modelo que eu fiz lá na BBSE3. E aí eu fiz a venda quando perdeu essa mínima e eu vendi Sula 11. Entrei vendido. Meu stop acima dessa máxima. Tá? E o meu alvo era no mínimo 2 vezes esse risco para baixo. Eu entrei arriscando R$300 nessa operação. O próximo candle faz isto. Eu devia ter percebido esse candle como um preço de fechamento de reversão. Eu deveria ter puxado o stop da minha operação de venda para essa máxima
isso teria diminuído o meu prejuízo e inclusive daí revertido a mão para a compra. Mas ainda assim o mercado estava caindo forte, Ibovespa, índice futuro. Então eu decidi não mexer no meu stop. E aí o mercado faz este movimento de alta aí. E o meu stop seguia acima desta máxima aqui. E aí quando a máxima foi rompida eu virei a mão. Então aqui eu viro a mão, fecho a minha operação de venda. Eu estava com R$310 de prejuízo nesse momento. Viro a mão para uma compra. Tá? E minha compra então agora tinha o stop abaixo dessa mínima, novamente arriscando mais R$400 nessa operação. E joguei meu alvo para cima para ver se batendo aqui eu conseguiria pelo menos sair do prejuízo. O mercado faz o movimento, faz o inside bar aqui. Esse inside bar eu poderia, inclusive com este candle aqui, eu poderia ter pensado numa posição de entrada mais forte nessa ruptura. Tá? O trade não evoluiu de cara, logo após dar a operação, e o trade começa a acelerar. Então aqui eu entrei com uma posição mais forte, colocando um stop abaixo dessa mínima aqui. Tá? E agora o trade foi evoluindo, eu consegui realizar parcial. Tá? E essa realização parcial que aconteceu aqui já me tirou completamente do prejuízo no dia. E aí quando o mercado bate nesse ponto eu saio de toda a operação. Saí precocemente, é bem verdade. Mas como eu estava com R$300 de prejuízo no dia, eu queria sair do prejuízo e queria ficar confortável na operação. O trade acabou evoluindo muito mais, né? Eu poderia ter comprado aqui de novo, mas eu parei de olhar o mercado depois que eu fiz a realização e eu consegui sair com um lucro pequeno, mas um lucrinho de R$248. Tá? Então essa operação aqui foi uma operação interessante. Claro que se eu tivesse tomado essa nova posição aqui através desse inside bar aqui, eu poderia ter ganho muito mais dinheiro e ter carregado um movimento muito mais amplo até o final do dia, provavelmente, que é onde o papel fechou perto da máxima do dia. Mas ainda assim não posso reclamar, até que eu operei direito aqui a Sula 11, não foi uma operação mal feita, foi operações, faz parte, o primeiro stop do dia faz parte do modelo. A virada de mão foi uma conduta apropriada aqui, foi uma conduta correta que eu realizei. Então acredito que eu operei aqui de forma contento. O outro trade realizado por mim hoje foi BOVA 11. BOVA 11 abre num gap de baixa, como a gente viu nessa condição aqui. Este gap estava perdendo a mínima do dia de ontem. Perdeu a mínima do dia de ontem. Eu vi o primeiro candle do dia e vi a ruptura da máxima deste primeiro candle. Fiquei seriamente tentado em comprar o papel aqui, mas eu não comprei. Não comprei, não senti muita firmeza na BOVA ainda, achei que ela estava um pouco mais frágil, o índice futuro ainda seguia em forte movimento de recuo. Então eu decidi não tomar essa ruptura aqui no 10 minutos, eu decidi esperar o rompimento da primeira meia hora para cima. Então eu desenhei a primeira meia hora para cima e quando rompeu aqui, aí eu tomei a posição comprado, minha ideia seria realmente o fechamento do gap. Tá? Então meu alvo era fechar o gap que estava aqui. Tá? Esse foi o movimento que eu fiz. Eu arrisquei aqui na operação, colocando meu stop imediatamente abaixo dessa mínima, eu estava arriscando R$250. Esse foi o resultado do dia, R$376, quando bateu exatamente neste ponto que era essa zona aqui de fundo perdido que eu considerei resistência. E daí eu fechei este trade. Para não falar que tudo são flores, Bradesco. O Bradesco me estopou no meio do caminho do dia de hoje. Eu estava já olhando o mercado tinha feito um forte movimento de alta. E aí eu estava olhando o mercado aproximar-se da média móvel, aqui, média móvel 17 em azul, neste ponto. Estocástico lento estava sobrevendido no 10 minutos. Já havia dado o primeiro sinal de reversão, que havia sido este. E eu pensei, ok, o primeiro sinal eu não assumo, mas eu assumo o segundo sinal. Isso é uma conduta minha. Em day trade, o primeiro sinal de reversão eu não assumo, mas eu assumo o segundo sinal. Então este primeiro sinal aqui eu não assumi, que foi essa ruptura.
eu esperei o segundo sinal, que foi este preço de inversão aqui, com o estocástico lento sobrevendido. Então o sinal estava dado para mim no 10 minutos. Erro operacional, eu não levei em consideração a liquidez do dia. Nesse horário, que é 15 horas e 10 minutos, a liquidez do papel já caiu e o gráfico de 10 minutos já está ruim para Bradesco nesse momento. Eu deveria ter ficado no 15 minutos. E aí eu tomei a posição nessa ruptura aqui. Infelizmente. Eu digo infelizmente porque logo a seguir o mercado dá essa recuada. Eu até tinha colocado meu stop não abaixo da mínima do candle, mas eu coloquei abaixo da mínima deste candlezinho aqui. Só que realmente o mercado veio, faz um movimento de alta e depois entra essa pressão de venda aqui, ó. Estocástico lento seguia sobrevendido, a média estava virada para cima. Talvez o meu único erro realmente ter sido não ter levado em consideração a liquidez. Fez esse inside bar aqui. Eu devia ter puxado o stop da minha operação de compra para essa mínima. Nesse caso, seria estopado com um prejuízo bem menor. Mas eu não fiz. O mercado faz o recuo. E pega meu stop. No momento que pega meu stop, vem o meu segundo erro operacional. Eu parei de olhar o papel. Errou! Não devia ter parado. Eu fiz um trade, que foi este, no dia, nesse papel, e eu podia ter considerado uma nova entrada quando rompesse essa máxima aqui. Porque agora estou em cima de uma zona de suporte. Tá? Talvez uns 15 minutos. Aí o candle faz isso. E se eu tivesse tomado a posição aqui, especialmente jogado essa projeção para cima, com o alvo 35,05, eu teria provavelmente conseguido reduzir o prejuízo operacional, talvez até mesmo terminar com algum lucrinho quando se aproximou dessa região aqui. Mas eu não fiz. Eu parei de operar quando fui estopado, parei de olhar o papel e realmente deu um novo sinal de entrada alguns minutos mais tarde aqui. Se eu tivesse ficado no 15 minutos, veja que até mesmo 15 minutos não teria me salvo aqui, ó. Porque deu. Só que no 15 minutos, este é o primeiro sinal de entrada. E eu mencionei para vocês, nunca é sábio entrar no primeiro sinal de reversão. É muito melhor entrar no segundo sinal de reversão. Então anotem no caderninho de vocês aí, não se entra o primeiro sinal de reversão do day trade, se entra no segundo sinal de reversão day trade. Aqui teria sido a entrada mais apropriada no 15 minutos. Ok, gente? Bom, esses são os principais trades do dia. Tá? Alpa 4 swing trade liquidado hoje. Tá? Eu comprei a mínima dos dois últimos candles. Eu saí na máxima dos dois últimos candles, que era aqui. Saí hoje, em 21,19. E agora eu estou tentando comprar a mínima dos dois últimos candles de novo. Tá? Shu 4. Também saí da posição. Eu havia comprado na mínima dos dois últimos candles, nessa região. Tinha colocado minha saída na máxima dos dois últimos candles, que era aqui. Mas hoje eu saí no gap de alta, como vocês estão vendo logo na abertura. Então eu vendi umas posições ali. E agora estou tentando recomprar na mínima dos dois últimos candles, utilizando o modelo de swing trade clássico. CESA 3. Eu fiz um swing trade que acabou virando day trade. E aqui foi operado como um IFR2, o meu modelo preferido de operar swing trades. Tá? Na verdade, é o meu modelo carro-chefe de swing trade. Tá? Sistema IFR2. Então, ontem, o papel havia fechado com o IFR2 abaixo de 25. Este papel, nem todos os papéis podem ser operados por esse modelo, mas este pode. Eu tinha que ter comprado o fechamento de ontem. Não consegui, mas deveria ter comprado o fechamento de ontem. E a saída seria a máxima dos dois últimos dias, que seria aqui. Muito bem, então eu fiz minha compra na abertura do dia de hoje e deu a minha saída hoje mesmo. Resultado do dia está aqui em R$920. Essas foram as operações do dia de hoje, executadas, tá? E logo em seguida eu fiz uma outra entrada em Gol 4. Tá? Eu entrei em Gol 4 como swing trader. Tá? O objetivo aqui também é um IFR2 em Gol 4, com a minha saída sendo meu alvo aqui, ó. O alvo na máxima dos dois últimos dias, no caso 1, 2, meu alvo e a saída está em 41,86. Bem, gente, esses são os principais swing trades e day trades que eu fiz no dia de hoje.
Espero que esse vídeo tenha sido bastante elucidativo para as técnicas que eu utilizo. Essas técnicas todas eu procuro ensinar nos meus treinamentos. O Stormer de A a Z, ou mesmo dentro do modelo trader estrategista, ou mesmo dentro do imersão, que são treinamentos que eu procuro realizar com os meus amigos e alunos. Se vocês gostaram, deem um like, agradeço muito. Compartilhem com os amigos de vocês e nós nos veremos em breve amanhã. Quero ver se eu começo a explorar um pouco mais, não trades que eu tenha feito, mas explorar um pouquinho mais táticas e técnicas, falar um pouquinho mais sobre armadilhas, sobre traps, sobre pontos de entrada, sobre formas de escolher swing trades, e sem dúvida alguma agradeço qualquer tema que os senhores queiram conversar. Vocês podem colocar ali nos comentários e a gente automaticamente coloca dentro de uma agenda de temas a serem discutidos. Ok, gente? Muito bem, espero que tenham curtido. Um abraço a todos. Até mais. Tudo de bom.